ler aqui Isaías 38, do 1 ao 8, né? Eu dei o seguinte tema para essa mensagem: não ache Deus injusto. É uma afirmação aqui que eu faço. Isaías 38, do 1 em diante, fala assim: naqueles dias esteve Ezequias enfermo à beira da morte, e Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor e disse: lembres agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: portanto diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei a esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. E isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra 10 graus, os quais estão inclinados no relógio de sol de Acás, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. Deus amado, Deus misericordioso, eu te peço que neste momento, Senhor, abra, Senhor, os olhos e os ouvidos espirituais de quem está ouvindo esta mensagem, de quem vai ouvir esta mensagem um dia. Oh Deus, transforma o nosso coração num campo fértil, Senhor. Ara, Senhor, o nosso coração. Para arar uma terra, Senhor, nós temos que machucar a terra e aí plantar a semente, Senhor. Às vezes, o que nós recebemos vem através da dor, vem através de algo que nós não quisemos, mas este algo nos ensina. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós não podemos achar, ou quem acha isso, eu peço que revisite o que acha, que Deus é injusto nas suas decisões. Vamos ver o rei Ezequias. Ele pediu para que o Senhor mudasse a sentença dele. E nós muitas vezes pedimos isso. Nós pedimos isso também, pois achamos que às vezes a nossa decisão ela está melhor baseada do que a decisão de Deus. Às vezes Deus nos manda fazer uma coisa, ou acontece alguma coisa, e ele fala, Deus manda nós fazer uma coisa e fala: não, Deus, eu tenho certeza que do meu jeito está correto. Eu me lembro de uma época que eu fui fazer um curso de eletrônica em Santana. Eu não sei se eu já trabalhava na corretora, mas eu queria ter um negócio próprio. Aí eu fiz a primeira parte do curso, foi legal que eu fiz até um radinho AM, né? Imagina. E aí, mas a minha ideia não era trabalhar com eletroeletrônicos, era trabalhar com celulares. Afinal, eu ficava o dia inteiro com gêmeos, né? Como fico até hoje. E assim, se eu tivesse que arrumar 10 celulares, qualquer gaveta caberia uns 10 celulares. Mas se eu arrumasse televisão e tivesse 3 televisão de 29 de tubo, eu já ia interditar metade da minha sala. E aí, com um monte de gente que eu conversava, essa história, eles achavam: Luciano, legal, vai em frente, é isso, vai na fé que vai dar certo. Aí eu fui e falei com a Sandra falou: não. Eu falei: mas por quê? Ela falou: Luciano, não, esquece, não é isso, não faz. Eu não questionei mais. Fui conversando com outras pessoas e todo mundo falando: não, Luciano, vai, é isso, vai dar certo, a ideia é boa, não sei o quê. Aí eu fui conversar com o meu apóstolo na época. A gente estava lá na igreja, só eu e ele. Eu estava lá preparando
o púlpito, né, para o pessoal da mesa de som, eu que arrumava os microfones, tudo, eu que deixava tudo no esquema pro pessoal. O pessoal só chegava, ensaiava e a gente fazia o culto. Aí eu fui contar essa história pro apóstolo, aí eu falei, aí, o que o senhor acha? Já com um sorriso na boca. Aí ele falou, não. Aí eu falei, aí eu parei assustado e falei, peraí apóstolo, o senhor não entendeu, eu vou repetir. Olha a minha audácia. E fui repetir a história e ele falou, não. Aí, ao contrário da Sandra, eu falei, mas por quê? Ele falou, porque celular hoje em dia está descartável. Isso foi uns 2 anos, não, deixa eu ver, eu estou aqui há 5, isso foi uns 8 anos atrás. Ele falou, não, Luciano, hoje em dia o celular está descartável, não vale a pena. E aí o que eu pensei? Eu falei, bom, se a minha metade e a minha liderança espiritual disseram a mesma coisa, beleza, não vou tocar, vou ficar na minha, né? Se bem que de vez em quando, com a quantidade de celular que quebra aqui em casa, que esses meninos comem com farinha, eu acho que eu devia fazer um curso só para ficar em casa, né? Só para não gastar tanto com autorizada. Mas voltando para o rei Ezequias. Vamos lá, ele orou e Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. O que aconteceu nesses 15 anos? Ele desviou, ele teve problemas, depois ele acabou voltando. Só que nesse meio tempo, fora os problemas que ele fez e o desvio que ele fez, ele também teve um filho. E aí é onde eu quero chegar. Eu quero voltar para 2 Crônicas 32, do 23 ao 27. 2 Crônicas 32, 23 ao 27, fala assim: E muitos trouxeram a Jerusalém presentes ao Senhor, e presentes para Ezequias, rei de Judá, de modo que ele foi magnificado aos olhos de todas as nações dali em diante. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo para a morte, e orou ao Senhor, que lhe falou, e deu-lhe um sinal. Porém Ezequias não retribuiu segundo o benefício feito a ele, porque seu coração ficou exaltado. Portanto, trouxe a ira sobre ele, e sobre Judá e Jerusalém. Não obstante, os irmãos continuam me ouvindo? Eu ouvi um... tá, eu tinha ouvido um barulho aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Retribuiu, não obstante, Ezequias se humilhou por causa do orgulho de seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E Ezequias teve muitíssima riqueza e honra, e ele fez para si tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de toda sorte de joias aprazíveis. Veja bem, não obstante Ezequias se humilhou por causa do orgulho do seu coração, tanto ele como os habitantes de Jerusalém, de modo que a ira do Senhor não veio sobre eles. E depois eu leio 2 Crônicas 2, 33, 1 ao 6. Segunda Crônicas 33, 1 ao 6, fala assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Mas fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, semelhante às abominações dos pagãos, os quais o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias, o seu pai, tinha destruído, e ergueu altares para os Balaíns, e fez bosques, e adorou todo o exército do céu, e o serviu, e também edificou altares na casa do Senhor, o qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome para sempre. E ele edificou altares para todos os exércitos do céu, para todo o exército do céu, nos 2 pátios da casa do Senhor.
e ele fez com que seus filhos passassem pelo fogo no vale do filho de Imom. Também praticou augúrios e usou encantamentos e usou feitiçaria e lidou com espírito familiar e com feiticeiros. Ele operou muito mal aos olhos do Senhor para provocá-lo à ira. Se você entende que o nosso Deus é um Deus de ontem, de hoje, de amanhã, e que ele pensou, você tem ideia que Deus pensou em você antes do início da contagem do tempo? Ele sabia o que ia ocorrer. Ele sabe o que vai acontecer. Porque ele é o Deus de ontem, de hoje e do eternamente. Deus existe de eternidade a eternidade. Ou seja, ele está, ao mesmo tempo que ele está aqui com a gente, ele está no futuro e ele está no passado. Então, ele sabia o que ia acontecer com Ezequias. E se a gente notar, Manassés, se ele iniciou o reinado dele com 12 anos, significa que a criança nasceu dentre os 15 anos, de que foi dado a mais. E o relacionamento de Ezequiel com Manassés deve ter sido mais ou menos do mesmo nível de Davi com Aminon, o filho mais velho dele. Porque ele fez questão de fazer o contrário do que o pai fez. Eu li acima que ele tinha amizade de Deus, senão a oração dele não seria ouvida. Ele teve, e o filho fez exatamente o contrário, por quê? A gente não sabe. Né? Mas aí eu faço um questionamento para todos nós que amamos a Deus. De que adianta? E eu me questiono e me cobro muito isso, porque eu tenho um filho mais velho e ele não é cristão. De que vale eu levo a palavra para dezenas de pessoas num púlpito, a milhares pela internet, eu estou sempre à disposição, não só eu, como todos os irmãos, estão sempre à disposição de um irmão, de uma irmã. Se por acaso a gente não pode falar como Josué no começo de Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu profetizo sobre a minha vida e sobre a vida de quem tem esse problema, que está aqui nessa live ou que está assistindo essa pregação. Eu profetizo na nossa vida que eu e minha casa serviremos ao Senhor, colocando o tempo futuro. E aí, como prova e como esperança, eu me apego a uma profecia feita no nosso antigo ministério, quando os gêmeos ainda eram bebês. A gente carregava aquele carrinho. Não sei quem lembra, era um carrinho que tinha lá que a gente andava com eles. A gente saía de lá da Barra Funda, eu, a Sandra, os três, pegava o trem, descia aqui na Bonifácio, chegava lá, assistia o culto, e nesse culto eu já tive milagre de renovação de aluguel, que foi profetizado renovação de aluguel, que a gente estava desesperado, que a gente não tinha como, que era uma luta. A gente estava com dificuldade, foi profetizado lá que nós iríamos continuar e nós continuamos. E lá foi profetizado que a minha família ia estar em cima do altar. E eu ia estar, eles louvando a Deus e eu debaixo, ali na parte de baixo, agradecendo a Deus por tudo que foi feito. E é nisso que eu me apego. E eu creio que é nisso que nós temos que nos apegar. Ainda não está, mas será. Por quê? Porque Deus está no futuro. E se Deus está no futuro, Ele está vendo o que está acontecendo. E lá no futuro Ele já está vendo a nossa família convertida. Ele já está vendo noras, genros, netos, pais, tios. Tudo isso Ele já viu. Tudo isso Ele já viu. Né? Agora, voltando a Manassés. O foco dele, ele estava com tanta raiva, não sei se do pai dele, mas ele estava tão irado que ele fazia questão de peitar o Senhor. Ele fazia questão de respeitar o Senhor. Ele fazia questão de provocar o Senhor. Foram 55 anos de um reinado muito complicado. Desses 55, eu acredito que 50 foram muito ruins. Só que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né, teve uma hora que ele chegou no nível e falou, não, para lá. Permitiu que Judá fosse invadida,
Irmãos, verifiquem que tem algum microfone aberto, tá? Eles verificaram, foram levados os escravos para a Babilônia, e aí quando o calo do sapato de Manassés apertou, ele não foi buscar nenhum deus com D minúsculo, que ele fazia escultura, ele pegava os filhos e matava, sacrificava filho. Ele não fez nada disso. Ele foi para quem? Para o Deus com D maiúsculo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que ele viu fazer maravilhas na vida do pai. Foi isso que ele viu. E o arrependimento dele foi tão sincero que Deus ouviu o clamor e libertou. E ele teve paz no restante dos dias dele. Né? Só que os filhos, nós enquanto pais, nós conversamos isso, né? Que os filhos, eles aprendem mais com o nosso exemplo do que com a nossa palavra. E quem foi o filho de Manassés? Amon. E o que Amon fez? A mesma coisa que o pai. Mas só que ele fez de uma forma, acho que tão mais... Ele conseguiu ser tão pior que o pai, que o reinado dele durou 2 anos. Se a gente ler o versículo 20 a 25, para poder encerrar e passar para a irmã Valéria, o versículo 20 a 25 do mesmo capítulo, está escrito assim: Assim Manassés dormiu com seus pais, e o sepultaram na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. Peço mais uma vez que os irmãos desliguem os microfones, quem está com o microfone aberto. Porém, ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, como fez Manassés, o seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas de Manassés, o seu pai, havia feito e a serviu. E não se humilhou diante do Senhor como Manassés. O seu pai havia se humilhado, porém Amon transgrediu mais e mais. E os seus servos conspiraram contra ele, e o mataram na sua própria casa. Porém, o povo da terra matou todos aqueles que haviam conspirado contra o rei Amon. E o povo da terra fez de Josias, seu filho, rei em seu lugar. Uma oração que ele fez, Ezequiel, tentando trocar o que Deus, a vontade de Deus, que Deus tinha determinado, fez com que 100 anos de sangue rodassem pelo reino. Então, irmãos, quando Deus falar para a gente, alguma coisa, vamos ouvir. Não vamos questionar. Por mais que a gente ache estranho, por mais que nós não concordemos, Ele é Deus. Perdão pela demora, quero agradecer